Muito bem, cá estamos nós de volta para a terceira e última parte de hoje. Estamos falando a respeito das concordâncias nominais, não é? Já falamos do artigo, já falamos do numeral e estamos nos adjetivos. E aí temos de falar também a respeito dos pronomes, não é isso? Então, continuando um pouquinho mais com os adjetivos, nós temos ainda algumas curiosidades. Quando a gente vai falar de concordância nominal, a gente pensa então na flexão de gênero e na flexão de número. Existem palavras em língua portuguesa que não se flexionam nem em gênero, nem em número. São as palavras invariáveis, são os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições. Interjeições não variam, preposições não variam, conjunções não variam e advérbios também não. Os advérbios de vez em quando tomam emprestada a flexão de grau dos adjetivos, mas nós já falamos que grau não é um fator de concordância, não é isso? Só que aí surge uma curiosidade. Existem algumas palavras da língua portuguesa que ora funcionam como adjetivo, ora funcionam como substantivo, ora funcionam como adjetivo, ora funcionam como advérbio. Eu ia dizer agora há pouco substantivo. Até existem essas, mas elas não nos interessam. O que nos interessa agora é a palavra que ora pode ser usada como adjetivo, ora pode ser usada como advérbio. Para que nós continuemos as nossas explanações, vamos lembrar a primeira frase que nós vimos na aula de hoje. Qual era a primeira frase? Ninguém lembra? Eu lembro. Vamos lá, folheiem o caderno. Ai, Aguinaldo, eu sou moderno, estou digitando no meu tablet. Tá bom, vamos lá. As minhas duas belas primas chegaram. Aí está. As minhas duas belas primas chegaram. Esta foi a primeira frase. Eu falei o que para vocês? Eu falei que primas era o substantivo base. Não é isso? Isto mesmo. Aí eu falei que as era o artigo, minhas eram um pronome, belas um adjetivo, duas um numeral. Não falei? Falei. Então vamos até escrever isso. Artigo, pronome, para centralizar, para ficar bem bonitinho aí, para ninguém dizer que ficou feio. Numeral e adjetivo. Não é isso? E primas, substantivo. Aí está. Foi isso que nós vimos, não foi? Foi. Agora, notem o seguinte. Quando nós estamos... Opa! Volta. Quando nós estamos falando de artigo, quando nós estamos falando de pronome, quando nós estamos falando de numeral, quando nós estamos falando de adjetivo, eu estou aqui indicando a classe gramatical, a categoria gramatical. Então, eu distingui o artigo do pronome, do numeral, do adjetivo. Fiz essa distinção com todos eles. Mas, se vocês notarem bem, todas estas palavras estão fazendo a mesma coisa. Todas elas estão acompanhando o substantivo primas, não é isso? Isso mesmo. Todas elas estão de uma maneira ou de outra caracterizando primas, não é? Isto mesmo. Belas, que é um adjetivo, está indicando uma qualidade. Duas está indicando uma quantidade. Minhas está indicando a posse. E o as está indicando o gênero. Não é isso? Todas estas palavras desempenham a mesma função. Todas elas estão numa função de adjunto adnominal. Todas elas estão em função adjetiva. Função adjetiva, isto mesmo. O que é esta função adjetiva? Ora, elas estão ao lado de uma palavra, ao lado de um substantivo. De hoje em diante,
qualquer palavra que fique ao lado do substantivo, grudado ao substantivo, caracterizando o substantivo, indicando posse, indicando sequência, gênero, nós vamos dizer que ela desempenha uma função adjetiva. E isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos resumir da seguinte maneira. De agora em diante, qualquer palavra que vier ligada ao substantivo, nós podemos chamar de adjetivo. Não importa mais se é um artigo, se é um pronome, se é um numeral, se é um adjetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: veio ligado ao substantivo? Sim. Então está em função adjetiva. Desempenha, então, as mesmas funções de um adjetivo. Para que eu digo isso? Para que a língua faz isso? Para que a gente não precise ficar dizendo isto é um artigo, isto é um pronome, isto é um numeral, isto é um adjetivo. Basta dizer que está em função adjetiva. Então, de agora em diante, qualquer palavra ligada a um substantivo, estará desempenhando uma função adjetiva. Tá certo? E aí, então, desempenhando as funções de adjetivo, vai fazer tudo que o adjetivo fará. Ou seja, flexão de gênero e flexão de número. Concordância de gênero e concordância de número. Alguém na turma já é advogado? Sim, muitos rapazes e garotas levantaram a mão. Não é isso? O advogado, ora ele desempenha a função adjetiva, ora ele desempenha a função substantiva. Quando você, advogado, acompanha o seu cliente vai prestar um depoimento. Você vai junto, você está em função adjetiva. Quando você, advogado, representa o seu cliente não foi e você foi no lugar dele, você está em função substantiva. Função adjetiva, aquele que acompanha. Função substantiva, aquele que substitui. A gente costuma ouvir isso no direito, não é? Então vamos lá. De agora em diante vai funcionar assim. Qualquer palavra, não importa qual seja, qualquer palavra que vier ligada a um substantivo vai desempenhar a função de adjetivo. Agora, esta mesma palavra, que mesma palavra? Qualquer palavra que vier ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, desempenhará a função de advérbio. Como assim, Aguinaldo? Eu não estou entendendo nada. Simples. Vamos imaginar o seguinte. Você tem aqui uma palavra qualquer. Eu não sei que palavra é esta. Você tem aqui uma palavra qualquer. Eu não sei que palavra é esta. Certo? Por enquanto, eu ainda não sei. Qualquer palavra que vier neste espaço aqui de cima estará ligada a um substantivo. Qualquer palavra que vier neste espaço aqui embaixo estará ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. E o que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: a mesma palavra em língua portuguesa, a mesma palavra pode ter funções diferentes. Como assim? Se ela vier ligada a um substantivo, ela desempenhará a função de adjetivo. E se ela vier ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, ela desempenhará a função de advérbio. E daí, qual é o corolário disso? Muito simples. O adjetivo varia, o advérbio não varia. Então a mesma palavra, a mesmíssima palavra, ora pode ser usada como variável e ora pode ser usada como invariável. Isto mesmo. Então, de agora em diante, nós vamos fazer isto. Qualquer palavra
ligada a um substantivo será variável. Qualquer palavra ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio será invariável. Não importa qual seja a palavra que vier aqui nesta lacuna, ela varia. Não importa qual seja a palavra que venha aqui nesta lacuna, ela não varia. Ah, já entendi tudo. Então tudo vai depender das construções. Isto mesmo, tudo vai depender das construções. Então se aqui tiver a palavra X, X é variável. Se aqui tiver a palavra X, X é invariável. Se aqui tiver a palavra Z, é variável. Se aqui tiver a palavra Z, é invariável. Isto mesmo. Então, guardem isso na memória. Não queremos mais saber o que é a palavra ou qual a sua classe gramatical. Nós só queremos saber a que ela está ligada, certo? Se ela está ligada a um verbo, a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo. Então, para ficar mais bonitinho ainda, vamos fazer deste jeito. Qualquer palavra que vier aqui nesta lacuna estará ligada a um substantivo. Qualquer palavra que vier aqui nesta lacuna estará ligada a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Ligou-se ao substantivo, recebe o nome de adjetivo. Ligou-se ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio, recebe o nome de advérbio. E daí, qual a consequência disso? Simples. O adjetivo varia, o advérbio não varia. Olha como ficou bonitinho. Aí está. Simples deste jeito. Aí, você que está atento, e todos estão atentos, dirão, ó, Aguinaldo, precisamos guardar isto na memória, tudo? Não, não precisamos. Veja só que nosso diretor colocou o nosso quadradinho aí no cantinho da tela, não colocou? Sim. Então, vamos fazer isso para ilustrar. Imagine o seguinte. O que é que você deve guardar na sua memória? Muito bem. Alguém está dizendo aí como ele é bobo. Tudo bem, eu sei disso. Mas só eu sei o mico que eu pago aqui para que você lembre isso no dia da prova. Ficou bonitinho, não ficou? Agora é só eu levantar os olhinhos assim para o canto esquerdo. E quando a gente quer lembrar, a gente levanta os olhos para o canto esquerdo, né? E ficar pensando. Ligou o seu substantivo? Varia. Por que eu não preciso... Vamos tirar isso. Porque eu não preciso lembrar das outras coisas? Simples. Por exclusão. Qualquer palavra ligada ao substantivo varia. Qualquer palavra ligada ao substantivo varia. E se não se ligou ao substantivo, nem importa saber a que ela se ligou. Não varia. Muito legal isso. Por isso, eu guardo na memória só a primeira parte. Nas nossas provas, eles não vão perguntar se você tem um adjetivo, se você tem um substantivo, se você tem um advérbio, nada disso. Eles só vão perguntar se a frase está certa ou se a frase está errada. Eu sei que esse é um curso amplo que serve aí para todos os concursos, para o Enem, para o vestibular, para as pessoas que querem só escrever bem e não estão interessadas em prova. E existem várias e várias bancas examinadoras, não é? As mais importantes bancas examinadoras do país, elas não perguntam mais a categoria gramatical. Elas estão num outro nível de análise das frases, do texto, né? Existem algumas bancas que ainda pedem. Se o concurso for em nível fundamental, isso será fundamental. Mas concursos em nível médio, concursos em nível superior, textos mais elaborados, independem deste conhecimento. Por isso eu me sinto à vontade em dizer aqui, não precisam ficar observando a categoria gramatical de cada uma. Basta pensar isso. Ligou-se ao substantivo? Varia. Ligou-se a qualquer outra palavra que não seja substantivo? Não varia. E isto serve para todas as palavras da língua portuguesa. E quando eu digo todas, eu quero dizer todas, porque todas em língua portuguesa significa todas, tá certo? Aí você vai dizer, ai, Aguinaldo,
Quando eu estava na 7ª série, eu lembro que o professor dava uma regra para o bastante, outra regra para o meio, outra regra para o próprio, outra regra para o anexo, outra regra para o incluso. E aí eu tinha que decorar essas várias regras. Sim, porque ele tinha um ano inteiro para dar esta matéria, não é isso? Então ele tinha que esparçar. Aqui nós temos algumas horas para dar esta matéria, então eu tenho de condensar. Então eu condensei desta maneira. Vamos lá. Vamos então verificar como é que funciona isso aí. Eu vou devolver aqui para a frase aquilo que a gente já tinha feito antes. Pronto. Aí está. Podem olhar agora. Só para ficar registrado aí no Word também. Pronto. Agora, nós vamos... Deixa eu escrever aqui o varia e não varia. Varia. Não varia. Pronto. Assim ficamos registrados aí também no Word. Tudo aquilo que a gente já escreveu antes está escrito aqui de novo. Então veja isto. Quando eu digo isto aqui, elas beberam pontinhos, garrafas de vinho. Elas beberam pontinhos e ficaram pontinhos bêbadas. Por isso acordaram pontinhos tarde. Eu quero que vocês completem essas lacunas com a palavra bastante. Em todas as lacunas vocês vão colocar a palavra bastante. É claro que numa redação você não repetiria a palavra assim, né? Isso ficaria feio, ficaria redundante, você perderia a nota. Mas aqui é só um recurso para que a gente prove a técnica. Podem preencher, eu aguardo. Repararam que há um texto. Elas beberam pontinhos, garrafas de vinho. Elas beberam pontinhos. Vamos até colocar aqui um ponto de exclamação. O E com letra maiúscula. Eu acho que vai ficar mais agradável assim. E o por isso, explicação para esse. Fica mais lógico assim. Elas beberam pontinhos, garrafas de vinho. Elas beberam pontinhos. E ficaram pontinhos bêbadas, por isso acordaram pontinhos tarde. E para ficar mais fácil ainda, eu vou fazer isto. $30 para vocês preencherem. Vamos lá? Elas beberam bastantes garrafas de vinho. Elas beberam bastante e ficaram bastante bêbadas. Por isso acordaram bastante tarde. Ora. Tá certo isso? Sim. Elas beberam bastantes garrafas de vinho, elas beberam bastante, elas ficaram bastante bêbadas e acordaram bastante tarde. Ué, por que só o primeiro variou? Por uma questão de lógica. Vejam lá, o primeiro, bastante, está ligado a garrafas, não é isso? Elas beberam bastantes garrafas. O segundo, elas beberam bastante, está ligado a beberam. Ah, já entendi tudo. E ficaram bastante bêbadas. Está ligado a bêbadas. Por isso acordaram bastante tarde. Está ligado à tarde. Notem que garrafas é um substantivo. Se garrafas é um substantivo, bastantes então funciona como adjetivo. E o adjetivo varia. Reparem que garrafas está no plural. Bastantes também está no plural. Fazendo a concordância. Quando eu digo beberam, beberam é um verbo. Então, este bastante funciona como advérbio. E ficaram bastante bêbadas. Bêbadas é um adjetivo. Então, bastante só pode ser advérbio.
Aí está. Por isso acordaram bastante tarde. Tarde é um advérbio de tempo, não é isso? Então, o bastante também é advérbio. Curiosidade. O advérbio é a única categoria gramatical da língua portuguesa que pode se ligar a ela mesma. Você nunca terá um substantivo ligado a um substantivo. Nunca, nunca, nunca. Você nunca terá um adjetivo ligado a um adjetivo. Nunca, nunca, nunca. Agora, você pode ter um advérbio ligado a outro advérbio. É a única categoria gramatical que pode se ligar a ela própria. Advérbio pode se ligar a advérbio? Pode. Nenhuma outra pode. Aí vocês vão dizer, mas verbo pode, Aguinaldo, eu posso usar a locução verbal. Aí eles não estão ligados um ao outro. Eles estão juntos formando uma única ideia. É diferente, né? Então aí está. Pensem nisso. Ligou-se ao substantivo? Varia. Ligou-se a qualquer outra palavra que não seja substantivo? Não varia. Aí, vocês que estão atentos e todos estão atentos dirão, Aguinaldo, se bastante já quer dizer bastante, por que bastante vai para o plural? É uma boa pergunta, né? Ouvi isso de um aluninho da 4ª série uma vez. Eu não sou professor de 1ª a 4ª série. Minha licença vai de 5ª série em diante. Eu fiz licenciatura para alunos de 5ª série em diante. Só quem fez pedagogia que pode lecionar para as criancinhas. Mas eu, como coordenador pedagógico da escola, sempre dava aula numa ou noutra turma quando faltava uma professora de uma ou de outra turma. E todo dia faltava uma professora de uma ou de outra turma, então todo dia eu lecionava para um grupo desses aluninhos. Aí era uma 4ª série, estava dando concordância, era dia de falar disso, e aí eu coloquei lá, elas beberam pontinhos garrafas de suco de uva. Não coloquei vinho não, hein? Elas beberam pontinhos garrafas de suco. E aí completaram com bastantes e um aluninho lá, minúsculo, pequenininho, quase nem se viu o moleque atrás da carteira, levantou a mão e disse, professor, se bastante já quer dizer bastante, por que bastante vai para o plural? Fiquei com aquela cara, o que eu falo para esse moleque? Né? E aí o que eu respondi? Simples, fica quieto, moleque. Quando sua professora chegasse, pergunta para ela. Claro que não, eu dei a resposta. Qual foi? Estão vendo? Vocês também estão intrigados com esta pergunta, né? A concordância em língua portuguesa é uma questão de aparência e não de significado. Se a palavra garrafas está no plural, ela tem uma marca de plural, o S, então qualquer outra que combine com ela terá uma marca de plural também. Como a marca de plural genérica da língua portuguesa é o S, então ela terá essa marca de plural também, bastantes garrafas. Não tem a ver com sentido. Porque se tivesse a ver com sentido, muito também não iria para o plural, porque muito também já quer dizer muito. Pouco jamais iria para o plural, porque se pouco é pouco, como é que pouco teria plural? Perceberam? Então não é uma questão de sentido, é uma questão de aparência, tá certo? Aluninho esperto esse da 4ª série, né? Agora, eu disse que isso daria certo com todas as palavras da língua portuguesa, não é? Vamos provar isso então, vamos lá. Eu vou até tirar esse bastante daqui, para vocês não terem vontade de colocar o bastante em tudo. Vejam esta. Elas beberam pontinhos garrafas de vinho e ficaram pontinhos bêbadas. Aí está. Vamos colocar aqui a palavra meio, meia, meios, meias. Elas beberam meias garrafas de vinho e ficaram meio bêbadas. Por que isso? Ora, meias garrafas e ficaram meio bêbadas. Muito legal isso. Supimpa. Aguinaldo, isso vai dar certo sempre? Sempre, 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 sempre. Vejam isso. Quando eu digo as casas dos hobbits. Nossa. Hobbits tem 2B? Tem, né? E eu acho que tem o I também, não tem? Tem. Hobbits. As casas dos hobbits. Então vamos colocar do hobbit, assim eu não fico em dúvida. A casa do hobbit eram... Não vamos colocar dos hobbits, senão não vai dar certo. Aí vamos esquecer esse exemplo. Vamos colocar as casas dos Teletubbies. Pronto. São iguaizinhos, não são?
Isso, copiaram de lá dos Teletubbies. Eram pontinhos subterrâneas. E aí? Elas eram meio, meia, meios, meias subterrâneas. Elas eram meio subterrâneas. Existem meias subterrâneas? Sim. Meu filhinho Childerico vai ao parque brincar no tanque de areia. Ele sempre vai de tênis e meia. E ele sempre volta sem tênis e sem meia. O tênis ele até traz de volta na mão, mas a meia ficou lá no tanque, não é? E aí vou eu lá caçar a meia. Aquilo sim é uma meia subterrânea. Aí outro dia estava eu lá procurando a meia, ele já estava em casa, né, tomando banho. Eu voltei a pegar a meia. E aí uma mãe diz, esse tanque de areia é só para criança. Parecia que eu estava brincando no tanque de areia. Foi tenebroso aquele dia. Não falei nada, só saí de lá sem meia. Vamos lá, outras palavras. Vejam isto. Vamos fazer isto aqui. Vejam lá. Pontinhos alunos chegaram cedo. Vocês vão escrever esta frase várias vezes, trocando as lacunas aqui por quaisquer outras palavras. Vocês vão falando e eu vou escrevendo. Vamos lá. Muitos alunos. Que mais? Bastantes alunos. Que mais? Vários alunos. Vão falando. Quem ficar por último vai ficar sem exemplo. Poucos alunos. Que mais? Meios alunos. Não, meios alunos não pega bem. Vamos deixar. Mas se pudesse, se existissem meios alunos, eu poderia colocar. Alguns alunos. Ah, agora sim. Nenhuns alunos. Nenhuns alunos. Alguns vão dizer nenhuns alunos, Aguinaldo. Isso mesmo. Qualquer palavra, qualquer palavra que eu puser nesta lacuna vai estar ligada a alunos. Qualquer uma. Eu posso colocar 1, 2, 3, 10, 15 palavras. Qualquer palavra que eu puser aqui estará ligada a alunos. Então, qualquer palavra que vier aqui estará em função adjetiva. Por quê? Porque está ligado ao substantivo alunos. Por isso é variável. Então, eu tenho que dizer muitos alunos, bastantes alunos, vários alunos, poucos alunos, alguns alunos, nenhuns alunos. Olha que legal. Alguns vão dizer, ai, Aguinaldo, nenhuns? Isto mesmo, nenhuns alunos. Se eu trocar alunos por alunas, eu vou dizer muitas alunas, bastantes alunas, várias alunas, poucas alunas, algumas alunas, nenhumas alunas. Então, qualquer palavra que vier aqui estará ligado a alunos e, por isso, qualquer palavra que vier aqui nesta lacuna será variável. Muito legal, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Aí vocês vão dizer, ai, Aguinaldo, não acredito nisso. Acredite, vamos até trocar isso daqui por alunas, para que ninguém tenha dúvida. Vamos colocar aqui alunas, 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 alunas e alunas. Como vai ficar? Muitas alunas, bastante não tem flexão de gênero, várias alunas, algumas alunas, nenhumas alunas. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, não estou acreditando nisso. Podem acreditar. Isto vai dar certo com todas as palavras da língua portuguesa. Por mais esdrúxula que fique a frase, é assim que se faz. Tá certo? Vamos lá, mais uma. Pontinhos, as meninas voltaram molhadas. As meninas saíram para passear e aí caiu uma tempestade. E elas estavam voltando para casa e a tempestade caía. E não havia onde se proteger da chuva. E aí elas voltaram molhadas. Quais meninas?
E aí? Uma menina voltou seca? Não. Outra voltou seca? Não. A primeira estava molhada, a segunda molhada, as 10 estavam molhadas. Ou seja, todas as meninas voltaram molhadas. Esse todas que aparece aqui está ligado a quê? Está ligado a meninas, não é? Meninas é um substantivo. Então, todas desempenham a função de adjetivo. Aí você vai dizer, mas todas é um pronome, Aguinaldo. Não importa. Quando eu fiz estes daqui, olha, muitos, bastantes, vários, poucos, alguns, nenhuns, eram todos pronomes, não é isso? Eles estão em função adjetiva, não importa a classe gramatical. O que importa é a função. Vamos agora escrever esta mesma frase de outra maneira. As meninas voltaram pontinhos molhadas. Vejam, as meninas, todas as meninas voltaram molhadas. As meninas voltaram pontinhos molhadas. As meninas voltaram todas molhadas. O que é que vocês dirão? Aí alguns vão dizer, como, Aguinaldo? É isso mesmo. Eu quero saber o que é que vocês colocarão aqui. Reparem, na primeira frase, todas estavam desempenhando a função de adjetivo, porque estava ligada ao substantivo meninas. Não é isso? Isto mesmo. Agora vejam a frase de baixo. Qualquer palavra que vier aqui estará ligada a molhadas. Molhadas é substantivo? Não. Molhadas é um adjetivo. Se molhadas é um adjetivo, qualquer palavra que vier aqui estará na função de advérbio. Concordam comigo? Sim. Advérbio varia? Não. Qualquer palavra que vier nesta lacuna, então, qualquer palavra que vier nesta lacuna será uma palavra invariável. E quando a gente diz invariável, a gente diz masculino singular. Não é isso? Então vamos lá. As meninas voltaram todo molhadas. Alguns vão dizer, Aguinaldo, eu não acredito nisso. Acredite, veja lá. As meninas voltaram muito molhadas. As meninas voltaram bastante molhadas. As meninas voltaram todo molhadas. Pouco molhadas. Ora, se as meninas voltaram muito molhadas, bastante molhadas, pouco molhadas, então as meninas voltaram todo molhadas. Não é muito legal isso? Alguns vão dizer, não estou acreditando, Aguinaldo. Pode acreditar. Qualquer palavra que vier nesta lacuna estará ligado a molhadas. Então, qualquer palavra que vier aqui funcionará como advérbio. Os advérbios não variam. Que lógico, que óbvio, que evidente, que ululante que é isso. Mais uma, então. Vamos lá. Elas são as garotas poderosas. De quem estamos falando? Da lindinha, da florzinha e da docinho. Elas são as garotas poderosas. Elas são as garotas super poderosas. Não é isso? Elas são as garotas bastante poderosas. Elas são as garotas muito poderosas. Elas são as garotas pouco poderosas. Elas são as garotas todo poderosas. Reparem, se o muito, muito poderosas, o muito não variou, o todo também não varia. Aí está. Muito poderosas, todo poderosas. Isso é legal, isso é muito legal. Isso é todo legal. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, essas frases são estranhas. Mas elas são estranhas só no começo, só no meio, só no final? Não, Aguinaldo, elas são estranhas por inteiro. Elas são todo estranhas. Todo estranhas? Sim, não vão confundir com todas essas
frases são estranhas. Vejam como muda tudo. Quando eu digo, essas frases são todo estranhas, esse todo está ligado a estranhas. Quando eu digo, todas essas frases são estranhas, muda a relação de concordância, não muda? Muda. Se muda, então, a relação de concordância, muda também a maneira como esta palavra concorda. Aqui está, todas essas frases. O todas está ligado a frases. Frases é um substantivo. Então, aqui eu tenho todas como adjetivo. Essas frases são todo estranhas. Estranhas é um adjetivo. Então, esse todo funciona como advérbio. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Querem ver mais uma? Essa mesma frase aqui. Vamos lá. Vamos colocá-la aqui. Essas frases são muito estranhas, pouco estranhas, bastante estranhas. Essas frases são algo estranhas. Para finalizar, hein? Reparem que este algo está ligado a estranhas. Não é isso? Então, estranhas é um advérbio, um adjetivo, desculpe. Então, esse algo que aparece aqui, só pode ser um advérbio, e o advérbio é invariável. Alguém em sã consciência diria, essas frases são algas estranhas. Não, algas estranhas existem, mas não é o que a gente diz aqui. Algas estranhas, a gente até come, né? Mas aqui não dá. Simples isto, fácil, óbvio, evidente, como tudo na língua portuguesa. Guardem isso na memória. Isso estará na prova de vocês, tá certo? É só vocês, então, verificarem aí as ligações. Agora, nós temos uma curiosidade. Aí vocês vão dizer, Agnaldo, você passou a aula inteira falando isso. Sim, nos primeiros 15 minutos de aula eu dei a regra geral. E depois falei que veríamos 487 curiosidades para cada categoria. Nós estamos ainda na curiosidade número 300. Então, vamos lá, curiosidades. Então, é a curiosidade dentro da curiosidade que já está dentro da curiosidade. Isto mesmo. Vocês já ouviram falar em anexo, só e junto? Já ouviram. Estas palavras, elas são adjetivos. O que isto quer dizer? Quer dizer que elas variam. Mas vocês já ouviram falar no em anexo? Já. Já ouviram falar no a sós? Já. Já ouviram falar em junto a, junto com e junto de? Já. Quando eu digo em anexo, junto a, junto com e junto de, estas expressões se transformam em locuções. Qual a diferença? A diferença é que os adjetivos variam. E as locuções, como nós já sabemos, não variam. Olha que interessante. Em todo lugar onde você usou o anexo como adjetivo, você pode usar o em anexo como locução. A diferença está em quê? Se você usou como adjetivo, ele varia. Se você usou como locução, ele não varia. O mesmo serve para a palavra só e para a palavra junto. Se você usou só, é adjetivo, é variável. Usou a sós, é locução, é invariável. Usou junto, é adjetivo, é variável. Usou junto a, junto com, junto de, é locução, é invariável. Vamos lá? Vamos colocar exemplos. Vejam isto. Quando eu digo as fotos seguem pontinhos. Como vocês preencherão esta frase? As fotos seguem anexas. Por quê? São as fotos anexas. Mas eu poderia usar aqui também a locução. As fotos seguem em anexo. Se eu uso a locução fica invariável. Nunca esqueçam isso. Usou como adjetivo, tem de concordar.
Usou como locução, fica invariável, não concorda com nada. Tá bem? Isto sempre vai acontecer. Mandei os documentos. Então vamos mudar a frase. Mandei pontinhos ao pacote, os documentos. E aí? O que é que vocês dirão? Anexo, anexa, anexos ou anexas? Aguinaldo, eu posso usar como adjetivo, então mandei anexos. Por quê? Porque são os documentos. Ou então eu posso dizer mandei em anexo. As duas são corretas. Se eu uso a primeira, olha, eu estou combinando com documentos. Se eu uso a segunda, eu estou usando como locução e a locução não varia. As duas são corretas? Sim, as duas são corretas. As duas são possíveis. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, outros exemplos. Anne está pontinhos com José na sala. O que é que vocês dirão? Anne está? Não, não é para dizer Anne está anexa. Vamos mudar o exemplo. Nem pega bem. A gente já deu o exemplo com anexo, vamos dar o exemplo agora com o só. Onde já se viu dizer Anne está anexa com José na sala? Não. Anne está só com José na sala. Deu certo isso? Deu. Mas eu poderia dizer Anne está a sós com José na sala. Ah, já entendi tudo então. Pode variar ou não. Isto mesmo. Eu posso dizer Anne e José ficaram sós na sala. Ou então eu posso dizer Anne e José ficaram a sós na sala. Vejam, ou eu uso como locução, ou eu uso como adjetivo. Vejam lá, aqui eu estou usando como adjetivo. As fotos seguem anexas, mandei anexos ao pacote os documentos, Anne está só com José na sala, Anne e José ficaram sós na sala. E nas outras eu estou usando como locução. Em anexo não varia, em anexo não varia, a sós não varia, a sós não varia. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então, guardem essas expressões na memória e a gente não erra mais, tá certo? Ah, uma curiosidade dentro da curiosidade curiosíssima. Vejam só, as portas abrem por si. Vamos lá. Você vai ao shopping com a sua vovó que veio do interior. Alguém tem vovó que vem do interior? Aí alguns dizem, Aguinaldo, eu moro no interior do estado e minha avó mora aqui comigo, então ela não vem, ela está. Tá bom, mas minha avó veio do interior passear aqui em minha casa em São Paulo. Então você trouxe a sua vovó a um grande shopping aqui em São Paulo. Sabe aquele shopping com muito espelho, muita escada rolante, muita porta que abre sozinha? Já fizeram essa maldade com a vovó do interior? Sim. Você sobe na escada rolante e deixa a avó. Aí você olha para trás e diz, vem vó, vem vó, vem vó. E ela lá com o pezinho assim tentando subir na escada rolante. É uma diversão. Brincadeira, eu nunca fiz isso com as minhas avós não, mas dava para rir uma hora seguida. Bom, vamos lá. Você está diante de uma loja, aí você diz, vai vó, entra lá para ver, as portas abrem por si. Vamos lá, fazer maldade com a avó pode, mas tem que ser gramaticalmente correta. As portas abrem por si. Dá para dizer aqui a sós? Não. Não dá então para usar a locução, dá? Não. Então eu tenho de usar como adjetivo. Se eu vou usar como adjetivo, tem de concordar com o substantivo, não é? É. Qual é o único substantivo desta frase, sabendo que o único substantivo desta frase começa com P, termina com S e tem uma horta no meio? Muito bem, portas. Portas está no plural. Então aqui tem de ser assim. As portas abrem por si, sós. Alguns vão dizer, nossa, Aguinaldo, eu sempre disse outra coisa. Pois é, você sempre fez maldade com a avó, mas errava na gramática.
As portas abrem por si mesmas. As portas abrem por si próprias. Aí está. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então vamos dar exemplo com o junto. Anne e Ina, sua irmã gêmea univitelina, continuam juntas. Olha só. Anne e Ina continuam juntas. Mas vamos colocar juntas ao carro. Juntas ao carro ficou estranho, Aguinaldo. Juntas com a mãe. Juntas com a mãe ficou horrível. Juntas dos pais. Nossa, juntas dos pais não dá. Quando eu transformo isso em locução, vejam, junto a, junto com, junto de. O que é que acontece? Esse junto fica invariável. Então eu tenho de mudar para Anne e Ina continuam junto ao carro. Ou aos carros. Vamos até colocar no plural aqui, para que não haja dúvida. Ana e Ina continuam junto aos carros. Ana e Ina continuam junto com a mãe. Ora, se elas são duas e mais a mãe, então elas estão juntas. Elas estão juntas. Aí funcionaria como adjetivo. Não é isso? Agora, se eu acrescentar o com, elas estão junto com a mãe. A mesma coisa do junto de. Elas continuam juntas. Elas continuam junto dos pais. Isso vai ser pegadinha na prova. Por quê? Muita gente acha que dizer junto com, por exemplo, é redundante. Porque se já é junto, já é com. Se já é com, já é junto. Algumas pessoas esquecem que em língua portuguesa existem as expressões idiomáticas. Então, junto a, junto com, junto de, são expressões idiomáticas. Na verdade, todas as nossas locuções são expressões idiomáticas. A gente já falou disso na aula de crase, lembram-se? O que em língua estrangeira a gente chama de expressão idiomática, em língua portuguesa a gente chama de locução, não é? Então, lembre-se, junto a, junto com e junto de são expressões da língua portuguesa, são nossas expressões idiomáticas, ou, como preferem, locuções, e por isso invariáveis. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, ninguém erraria uma coisa dessa. Imaginem um texto de 200 linhas, e lá na linha número 159, isso aqui. Anne e Ina continuam juntas dos pais. Ou então, Anne e Ina continuam juntas com a mãe. Você passaria ou não por isso despercebidamente? Claro que não, não é isso? Porque agora você já sabe que não existe. Mas o seu concorrente passará. Tomara, não é isso? Porque assim sobram vagas para nós. Então, cuidado com isso. Tudo bem? Sem problema? E uma última recomendação a respeito desses adjetivos todos. Já ouviram falar do obrigado? Sim. Obrigado, ele sempre será adjetivo. Sempre adjetivo. Se eu estou dizendo que ele é sempre adjetivo, o que é que eu estou dizendo? Que obrigado sempre concorda com o substantivo a que se refere. Vejam só. O menino disse... O menino disse o quê? Obrigado. Aí está. E se eu trocar o menino por a menina? Como fica? A menina... Aí está. A menina disse obrigada. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, não concorda com a pessoa com a quem a gente está falando? Não. É um adjetivo, não é? Então ele vai concordar com o substantivo a que ele se refere. Aqui ele está se referindo ao menino, aqui ele está se referindo à menina. Então obrigado concorda com a pessoa que fala, não com a pessoa que ouve. Então eu vou dizer, os meninos disseram obrigados.
As meninas disseram obrigadas. Nossa, Aguinaldo, existe plural? Sim. O adjetivo sempre concorda com o substantivo a que se refere. Então, quando eu digo os meninos, ele está concordando com meninos. Aí está. E se for um homem e uma mulher, Aguinaldo? Uma dupla. Vamos lá. Por exemplo, eu ia colocar uma dupla sertaneja, mas não lembro de nenhuma que tenha um homem e uma mulher. Tá bem, Jane e Erondi. Lembram-se? Não se vá, eu sei você, não sei viver, a minha vida pode se acabar. Não se vá. Aí está. Jane e Erondi disseram obrigados, porque quando mistura masculino e feminino, prevalece o masculino. Não é isso? E se fossem duas mulheres, Aguinaldo? Duas mulheres, quem, por exemplo? Ah, já sei. As marcianas. Lembram-se delas? Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Brincadeira, nem tem o CD em que tem essa música. As marcianas disseram obrigadas. Aí está. Por quê? Porque elas são duas garotas, a Celina e a Geisa. A Geisa saiu, né? Agora é a Celina e a Silvia. Brincadeira, nem acompanho a carreira delas. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então aí está. Vamos registrar lá na nossa lousa eletrônica e aí vocês ficam com isso. E aí muita gente escreve dizendo, Aguinaldo, se eu estou agradecendo o obrigado, a pessoa deve dizer o que do outro lado? Existem várias possibilidades. Eu posso dizer eu é que agradeço, ou então eu é que digo obrigado é que estou obrigado a retribuir. Agora, nunca digam obrigado você. Alguém diz, obrigado. Você, obrigado você. Ou seja, a pessoa continua obrigada. Né? Não, você é que se sente obrigado, você é que quer agradecer, então diga, eu é que agradeço, eu é que devo dizer obrigado, ou obrigado eu. Tá certo? Obrigado você não existe. Aquele por nada também é correto, sem problema. Agora tem um muito engraçado. A pessoa diz, obrigado. E outro diz, imagina. Já ouviram isso? Nem põe o i na frente, só diz imagina. Cuidado, hein? Esse é terrível. Então, se for o imagine, imagine. Não há porquê, não é? Aí está corretíssimo, mas só o imagina é terrível. Bom, com isso nós encerramos aí as nossas concordâncias de hoje, tá certo? Na próxima aula nós ainda vamos continuar com a concordância, nós vamos falar especificamente dos pronomes e aí vamos falar também da colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Para aqueles que se retiram, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente manhã, uma excelente semana. Ver-nos-emos quarta-feira próxima. E para os que ficam, vamos às dúvidas que chegaram por e-mail depois do primeiro intervalo, tá certo? Temos as dúvidas da Thalita que eu vou resolver já já. A Elaine, lá de Mogi das Cruzes, diz, olá, professor, eu sou a Elaine de Mogi das Cruzes. Como fica o caso de azul marinho? Camisa azul marinho varia? Não. Uma camisa azul marinho, várias camisas azul marinho, um sapato azul marinho, vários sapatos azul marinho, uma blusa azul marinho, várias blusas azul marinho. Azul marinho, Elaine, é invariável tanto em gênero quanto em número, tá certo? A Aline, lá de Salvador, diz, professor, boa tarde Aline. Estou assistindo a aula de Salvador e tenho uma dúvida. Como utilizo a palavra shorts? Falo um shorts, dois shorts, ou um short, dois shorts? A Aline escreveu a palavra em inglês, né? S-H-O-R-T, short e shorts, não é isso? Aline, a gente precisaria ver em inglês qual é a palavra original. Eu acho que a palavra original em inglês já vem com S, não vem? Não me lembro agora. Mas se fosse em português, um short, dois shorts, tá certo?
um short. Aí, Aline, coloque o E no final e troque esse SH por X. Então ficaria X-O-R-T-E, um short. Aí você vai dizer, isso ficaria terrível. Lembra-se da música da Maria Rita que ela gravou? Maria do Socorro tem as pernas torneadas pela ladeira do morro. Ela vai pro baile funk de shortinho, top e gorro. É a fim do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. Quem se lembra? Nem eu também. Como é que lá está escrito shortinho na letra? Aí alguém vai dizer, não sei, Aguinaldo, eu só pronuncio, eu nunca escrevo isso. Então deveria ser shortinho, X-O-R-T-I-N-H-O, shortinho, tá certo? Agora, Aline, a gente tem de ver em inglês. Veja em inglês. Se em inglês já tiver o S, então é um shorts, dois shorts. Se em inglês não tiver o S, então é um short, dois shorts, tá certo? Depois eu vou olhar esse inglês também. Agora me fugiu a grafia de short em inglês, se tem S ou não. O Breno, lá de Patrocínio, em Minas Gerais, diz, professor, fiquei com dúvida na concordância de numerais quando aparece milhão. O certo é 2.300.222. Sim. Também tenho dúvida para identificar... já sei. Então vamos lá, Breno. Do milhão, sempre que passa de milhão para cima é sempre masculino. 2 milhões, 2 bilhões, 2 trilhões. Agora, tudo que for mais baixo de milhão fará obrigatoriamente a concordância. Então, você tem bandeiras, por exemplo. Você tem 2.300.222 bandeiras. 2.322.000 bandeiras, tá certo? Então, do milhão para cima sempre combinará no masculino. Do milhar para baixo, você faz a concordância com a palavra que vem depois. E aí você diz outra coisa. Tem a dificuldade em diferenciar o predicativo do sujeito e o adjunto adnominal. O predicativo do sujeito sempre terá um verbo entre ele e o substantivo a que ele se refere. É claro que você pode fazer inversões sintáticas, mas sempre haverá um verbo. Geralmente um verbo de ligação. Geralmente. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar-se. Aí, com certeza, é predicativo do sujeito. Com certeza, com certeza, com certeza. Com os verbos de ligação, o adjetivo é sempre predicativo do sujeito. Anote isso. Com os verbos de ligação, o adjetivo é sempre predicativo do sujeito. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se. Agora, e se forem outros verbos? Se o verbo estiver entre o substantivo e o adjetivo, ele é predicativo do sujeito. Por exemplo, os meninos chegaram atentos. Os meninos chegaram atentos. Existe um verbo entre meninos e atentos, não existe? Sim. Então é predicativo do sujeito. Se houver um verbo entre o substantivo e o adjetivo, ele é predicativo do sujeito. Agora, se você colocar ao lado do substantivo, é adjunto adnominal. Por exemplo, os meninos atentos chegaram. Os meninos atentos chegaram. Está grudado ao substantivo, não está? Então é adjunto adnominal. Os meninos chegaram atentos. É predicativo do sujeito, porque eu coloquei um verbo ali no meio. Então, repetindo, Breno, tem verbo de ligação? Sim. Então, o adjetivo é predicativo do sujeito, obrigatoriamente. Não tem verbo de ligação. Está grudado ao substantivo, adjunto adnominal. Veio separado do substantivo por um verbo, predicativo do sujeito. Tá bem? Agora vamos então às dúvidas da Thalita. Diz, olá, professor, tudo bem? Fazendo os exercícios da apostila, tive algumas dúvidas referente ao tema crase. Vamos a ela. Primeira, na questão 43, por que a alternativa B está errada? Na mesma questão 43, na alternativa E, a crase não é facultativa? Se sim, não estaria correto? Aí você diz, na questão 44, letra B, o erro não está na falta da crase, às 10 horas? Na mesma questão 44, o erro da alternativa E
Se deve à falta de crase em aquilo. E 5. Nas questões 38 e 39, não entendo por que há poucos ser A com H e há 2 dias ser A sem H. Poderia me explicar a diferença disso? Se o sentido é o mesmo, por que essa diferença? Então vamos lá, questões 38, 39, 43 e 44. Vamos ver aí na tela? Aí está. Questão 38. Vamos deixar só a questão para ficar mais bonitinha a tela, só por isso. Até há poucos dias, os preços desses produtos estavam sujeitos a grandes oscilações. Veja só, até há poucos dias eles estavam... A ideia aqui é de passado, não é? É. Se a ideia é de passado, então aqui eu tenho que usar o A com H. O A com H, ele dá a ideia de tempo passado. O A sem H, ele dá a ideia de tempo futuro. Por exemplo, há 2 dias, ela esteve aqui. Veja, há 2 dias ela esteve aqui. Tempo futuro. Daqui a... Desculpe, volta, falei besteira. Há 2 dias ela esteve aqui. Tempo passado. Daqui a 2 dias, ela virá me visitar. Aí está. Daqui a 2 dias, tempo futuro. Então, eis aí a diferença, Thalita. O A com H é tempo passado e o A sem H é tempo futuro. Como esses produtos estavam sujeitos, os preços estavam sujeitos, então nós estamos falando de tempo passado, certo? Estavam sujeitos a grandes oscilações. Esse A é só preposição. Repare que grandes oscilações está no plural. Se grandes oscilações está no plural, então esse A não concorda. Se ele não concorda, ele é apenas uma preposição. Se ele é apenas preposição, ele... Opa, besteira. Se ele é apenas preposição, ele é o A sem acento, sem crase, sem H, sem nada. Então, a nossa resposta é letra C de casa. Tá bem? Vamos ver a 39. Aí está a 39. Ao mesmo conceito, então, que nós temos aqui. O A com H e o A sem H. Não é isso? Veja lá. A com H, tempo passado. A sem H, tempo futuro. Há 2 dias da prova, cedeu a um impulso. Esse é o A preposição, porque um impulso é masculino, um é artigo indefinido, então o A é só preposição. O impulso de fugir a ela. Aí está. Ela é um pronome que não admite artigo. Fugir a ela. Agora, esse A aqui, há 2 dias da prova. Thalita, olho no olho. Quando eu digo assim, há 2 dias da prova, pensou em fugir a ela. A prova já havia acontecido ou não? Ora, se eu estou com medo da prova é porque a prova ainda não aconteceu. Então, 2 dias antes da prova, eu pensei em desistir. Quando eu digo, há 2 dias do seu casamento, ela pensou, será que eu amo mesmo o meu futuro marido Asdrubal? Ou não? Há 2 dias do seu casamento, ela estava em dúvida. Aí ela se casou. E há 2 dias do casamento, ela percebeu que aquela dúvida não existia mais. Então, tudo aí vai depender da linha do tempo. Vamos desenhar aqui uma linha do tempo. Veja isso. Olhe para a tela. Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo, certo? E aqui nós vamos marcar o dia da prova. Aqui está o dia da prova. Vamos colocar na linha do tempo esta frase. Há 2 dias da prova acendeu a um impulso irracional de fugir a ela. 2 dias antes ou 2 dias depois? 2 dias antes. Então ela está aqui, olha. A prova ainda virá. A prova é futuro. Então nós estamos falando de tempo futuro. Tempo futuro é o A sem H. Aí você vai dizer, como isso é confuso. Não, não é não.
quando a gente fala em tempo passado ou tempo futuro, existe um marco temporal que será a nossa base. O marco temporal aqui é a prova. 2 dias antes da prova ou 2 dias depois da prova? 2 dias antes. Então, a minha dica para você, Thalita, é a seguinte. Sempre que você puder acrescentar o depois, você vai usar o A com H. Sempre que você puder acrescentar o antes, é o A sem H. Então, vamos lá. 2 dias depois da prova, cedeu a um impulso irracional de fugir a ela ou 2 dias antes da prova? 2 dias antes da prova. Então, há 2 dias da prova. Por isso, nós vamos assinalar a letra E de Epaminondas. No exercício anterior, olha, poucos dias depois, os preços destes produtos estavam sujeitos a grandes oscilações. Muito fácil isto, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, eu esqueci quais eram os outros 2 exercícios. Está no nosso e-mail, William, dá uma olhadinha lá, esqueci os números dos exercícios. 43 e 44. Podemos voltar então. Vamos lá. 43 e 44, Thalita. Eilos. Vamos comentar o exercício e aí a gente resolve a sua dúvida. Assinale a alternativa onde a crase foi empregada corretamente. Vamos lá? Não se esqueça de chegar à casa cedo. Vamos fazer o seguinte. Assim. E aí, nós vamos lá para a nossa lousa eletrônica e a gente vê o que está certo e o que está errado. Aqui. Chegar à casa cedo. Esta casa está determinada? Esta casa está definida? Não. Então não haveria crase. A gente só coloca a crase quando a casa está determinada. Não é isso? Na de baixo. Prefira isto a aquilo. Ora, este a é a preposição exigida pelo verbo preferir e, ao mesmo tempo, este a é o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Vamos fazer o seguinte, Thalita, eu vou colocar as setinhas para cima porque depois tem o quem que a gente quer comentar também. Aí está. Então aqui, ao mesmo tempo em que eu tenho a preposição exigida pelo verbo preferir, eu tenho o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então esta aqui em cima está certa. Não há problema com essa. Ao se fazer o bem, não se olha a quem. Esta aqui, olha, está errada. Por que a de baixo está errada? Simples. Quando eu digo a quem é um pronome que não admite artigo. Este a é só preposição. Então, não existe artigo aí. Já pagaste aquelas dívidas? Isto aqui está errado. Por quê? Porque o verbo pagar, ele pede um complemento sem preposição. Quem paga, paga algo. Isto aqui, então, é um objeto direto. Aí você vai dizer, mas eu já vi o verbo pagar com a preposição a, quando se fala de pessoa. Eu paguei ao rapaz. Eu paguei a dívida. Eu paguei os juros. Eu paguei ao banco. Quando você paga uma coisa, é sem preposição. Quando você paga a alguém ou a alguma instituição, é com a preposição a. Então, a letra C está errada. Por quê? Porque não há crase. Esse a é só o a inicial do aquelas. Aqui, letra D. Chegar a, pede preposição. Avançar a, pede preposição. Aí você coloca o até. Então, a crase é facultativa tanto numa quanto na outra. Logo, a crase foi empregada corretamente aqui, na letra D. A letra B, uma está certa, a outra está errada. Então, eu não posso dizer que ela está certa. Eu tenho que considerar errada, porque uma delas está errada. Então, a nossa resposta aqui é letra D de dromedário. Tudo bem? Sem problema? Vamos ver, então, o outro exercício. 44. Vamos separar aqui também para fazer a mesma coisa. Aí está. Assinale a frase gramaticalmente correta. O Papa caminha a passo firme.
Ora, a passo firme. Passo é masculino, então não há artigo, não há crase. Esse a é apenas preposição. Dirigiu-se ao tribunal disposto a falar. Falar é verbo. Verbo não admite artigo, então esse a é só preposição. Letra D. Chegou à noite, precisamente às 10 horas. Ah, aqui nós temos dois. Chegou à noite, precisamente às 10 horas. Esse à noite está correto. É uma locução adverbial de tempo. Não é isso? Então tem crase. Ora, se à noite é uma locução adverbial de tempo feminina, tem crase, então às 10 horas deveria ter crase também. Ah, está sem crase, não está? Então está errado. Por quê? Porque deveria ter crase. Eu deveria dizer às 10 horas com crase. Aí está. Então a letra C está errada. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. Então, está errada. Nós queremos a frase gramaticalmente correta. Então, vamos lá. Esta é a casa a qual me referi. Ah, olha só. A qual me referi. Este a que aparece aqui, ele é o artigo para a palavra qual. Por quê? Porque o pronome qual, relativo, sempre virá com o artigo. E, ao mesmo tempo, ele é a preposição do verbo referir-se. Então, ele é artigo para o pronome qual e ele é preposição para o verbo referir-se. Então, esta aqui está certa. Aí está. Então, artigo para o pronome relativo qual e preposição para o verbo referir-se. Lembre-se, sempre que aparece o pronome relativo que, qual, quem, quanto, onde, cujo, devemos observar a regência do que vem depois. Não é isso? Agora vejamos a próxima. Às pressas. Ah, às pressas é uma locução adverbial feminina que expressa modo. As locuções femininas que expressam modo têm crase obrigatória. Então aí está. Essa é a nossa resposta. A letra D é a resposta da nossa questão. Ela está gramaticalmente correta. Certo? Vamos lá, continuando aí as nossas explanações. Ora, aspirava a isto. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Não é isso? Esse a, então, é a preposição exigida pelo verbo aspirar. Ora, aquilo. Ah, então este a deveria ser preposição. Ora, a nada. Este a também é preposição. Então, aí está. Esse a é sempre preposição. Agora, vamos ver o que mais ele é. A isto. Isto admite artigo? Não. Então, o a é só preposição, sem crase. O aquilo. Ah, o aquilo não é o pronome demonstrativo? É. Se ele é um pronome demonstrativo, eu deveria, então, obrigatoriamente colocar o acento grave, porque aí eu tenho o pronome demonstrativo e a preposição do aspirava. Então, aqui está errado. Deveria ter crase, com certeza. E veja a última. Ora, a nada. O nada admite artigo? Não, nada não admite artigo. Então, esse a é apenas preposição. Então, nós temos dois erros aqui. O primeiro erro, faltou crase no aquilo, não é? O segundo erro, tem crase a mais no nada. O nada não admite artigo, então não haveria crase. O aquilo começa com a, e esse a é a preposição exigida pelo aspirava, então deveria haver crase obrigatoriamente. Está aí, Thalita. Resolvemos, então, as suas questões. Tá ok? Com isso, então, nós encerramos os nossos e-mails de hoje. Ver-nos-emos quarta-feira próxima. Até lá!